reconhecimento da paternidade no Brasil. Pois é, quais são esses direitos, quais são os efeitos? Eu vou abordar hoje nesse vídeo em 3 passos, falando sobre todo o processo de reconhecimento de paternidade. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, fica aqui comigo até o final. Meu nome é Carla Rangel, sou advogada, especialista nessa área de direito de família e sucessões, e vim abordar hoje em relação ao reconhecimento de paternidade. Muitos clientes me procuram um pouco em dúvida de como é todo esse processo, então eu vou explicar o passo a passo e o quão fundamental é esse reconhecimento, quais os efeitos que ele pode trazer na vida da pessoa. Primeiro de tudo, a questão de identidade. Todo mundo quer se identificar, saber quem são seus pais efetivos, ter o nome do pai na certidão de nascimento. Isso vai gerar uma alegria muito grande para todos nós. Alguns podem achar que isso é besteira, mas não é. Pode ter certeza, é muito importante você ter o nome do seu pai na certidão de nascimento. Outro aspecto é quais são os efeitos desse reconhecimento de paternidade em relação à futura herança que você pode vir a receber tendo o reconhecimento da paternidade na sua certidão de nascimento, em relação a aspectos e obrigações legais que esse pai vai ter, seja de cuidado, de atenção, seja em relação ao pagamento de pensão alimentícia no caso de uma separação, de um divórcio. Isso é fundamental, são os aspectos ligados a esse reconhecimento, não é só o fato em si. Ele traz consigo muitas consequências e temas que serão abordados aqui nesse vídeo. Fica comigo. Outra questão é em relação aos direitos e deveres. Os pais, assim como os filhos, têm obrigações entre si. Os pais, quando os filhos forem menores, têm obrigação e dever de cuidado, de atenção, de aconchego, de acolhimento e de pensão alimentícia. Afinal, vai garantir a eles educação, saúde, lazer, moradia, tudo isso é obrigação dos pais. E os filhos também têm obrigação em relação a esses pais quando eles chegam na terceira idade, são mais idosos, eles podem precisar muito do apoio desses filhos, seja financeiramente, seja em relação à atenção, ao cuidado, tudo isso é uma obrigação mútua dos dois que vão ter obrigação entre si. Daí tão importante esse reconhecimento da paternidade. Em relação aos tipos de reconhecimento da paternidade, é um segundo aspecto que eu vou abordar aqui com vocês. Existem 2 formas. Existe o reconhecimento voluntário, que é aquele no qual o pai vai diretamente e registra o filho em cartório, voluntariamente, sem qualquer obrigação no sentido de judicial, qualquer imposição legal, ele vai lá espontaneamente e voluntariamente e registra o seu filho em cartório, na certidão de nascimento dele, é a forma mais comum existente. E existe também a forma que não é tão voluntária, que é a forma judicial. Aí nesse tipo a gente vai ter todo um processo que eu vou explicar para vocês aqui. Primeiro de tudo, você tem que procurar um advogado especialista nessa área de direito de família. Se você está passando por isso ou conhece alguém que esteja passando, você tem que ter em mente que para recorrer à justiça pedindo o reconhecimento de paternidade, é preciso ter um advogado habilitado dessa área que vai poder lhe ajudar. Na justiça você faz esse pedido de reconhecimento da paternidade, mas você não vai alegar aleatoriamente quem é o pai, você tem que ter provas. Eu tenho um filho, por exemplo, e quero que a paternidade seja reconhecida por um determinado indivíduo. Eu tenho que provar que esse indivíduo é o pai dele. Com fotos, com testemunhas, com documentos, eu tenho que provar que eu acho que ele é o pai daquela criança. Então, o juiz vai recolher toda essa documentação diante do pedido e das provas juntadas dentro do processo, vai analisar todas elas, vai provavelmente marcar uma audiência com essas partes para ver o que é que esse pai pretende, o que é que esse pai acredita daquele pedido que está sendo feito de reconhecimento. E acima de tudo, existe atualmente o exame de DNA, que é uma forma muito eficaz de você garantir se realmente aquela paternidade existe, biológica ou não. Ele é muito assertivo, as chances dele dar certo são inúmeras, é uma alta probabilidade dele confirmar. Então, de posse também desse exame de DNA, que geralmente o juiz determina que seja feito, com o resultado do exame, o juiz aí sim vai proferir uma sentença, que é uma sentença de reconhecimento de paternidade diante daquele pai, e essa sentença ainda precisa ser registrada no cartório.
do cartório de nascimento, precisa ficar registrado, averbado o nome daquele pai como genitor daquela criança, tendo em vista que ele já tem uma certidão de nascimento e não consta o nome daquele pai. É preciso ficar atento, a sentença ainda precisa ser registrada no local, no cartório de nascimento, para que fique tudo amarradinho e tudo registrado na certidão daquela criança. Não esqueçam disso. Mas é importante lembrar que todo esse processo judicial, no trâmite dele, no decorrer dele, pode ser que o pai resolva voluntariamente reconhecer aquela paternidade. É plenamente possível. No primeiro momento, ele pode ficar reticente, pode ficar contra aquele reconhecimento, se negar, dizer que ele não é o pai efetivo, mas ao longo de todo o processo, se ele ficar convencido e ele quiser reconhecer voluntariamente essa paternidade, vai ser a melhor coisa para todas as partes, porque vai ser um processo muito mais rápido, um processo muito menos doloroso para as partes envolvidas e vai ser um reconhecimento fantástico para aquele filho que pode ter efetivamente o seu pai reconhecido com todas as responsabilidades que ele tem e os direitos em si. O terceiro aspecto é: quais são os direitos quando eu tenho essa paternidade reconhecida? Vamos lá. Os direitos são diversos. Primeiro, você vai ter direito a incluir no seu nome, você criança reconhecida, o nome daquele pai, o sobrenome daquele pai. Isso para muitos é fundamental, você vai ter o direito a incluir o nome. Você vai ter direito, em caso de falecimento daquele pai, a herdar a herança. Todo o patrimônio deixado por ele, você também vai ter todo o direito de herdar. Pensão alimentícia. Aquele pai vai ficar obrigado a pagar a pensão alimentícia àquele filho, sem dúvida. É uma obrigação legal e imposta. Todo pai tem que pagar em caso de não convivência com aquele filho. Então, a pensão alimentícia também vai ser fixada caso eles não residam juntos. Afinal de contas, o filho precisa desse valor para subsistência, moradia, lazer, educação. E o pai também tem a obrigação de tudo isso, não é só questão material. Ele vai ter também que dar toda a atenção necessária, ele vai ter que acompanhar o crescimento daquele filho, ele vai ter que ajudar aquele filho na tomada de decisões. Então, esse reconhecimento de paternidade, ele vem englobando uma série de questões que muitos nem percebem, mas sim, ele traz consigo uma série de direitos e também deveres para as partes envolvidas. Para completar os deveres de guarda, de sustento e educação. Sim, isso vai ser um dever imposto aos pais. Não tem como correr dessa obrigação. Embora a gente sabe que na prática muitos pais correm, né? Não assumem efetivamente essa responsabilidade. Muitos clientes aqui no escritório chegam dizendo que o pai até paga a pensão alimentícia que o juiz estipulou. E olha que já é vantagem, viu, quando o pai paga. Mas muitos não pagam a pensão e sequer dão qualquer assistência, seja em relação à educação do filho, na tomada de decisões, até no dia a dia quanto à logística desse filho. Veja, você que tem filho adolescente, ele precisa se deslocar para a escola, para um curso, para uma atividade extracurricular, para uma festinha de amigos. Tudo isso envolve uma logística e que muitos pais, quando se separam, não entendem que realmente precisa ajudar em tudo isso. Então, veja, o reconhecimento da paternidade traz consigo muitas obrigações. Ela é fantástica, ela é imprescindível na vida de qualquer ser humano. Você ter um pai presente faz toda a diferença na vida de uma pessoa, não tenho dúvidas disso. Mas você tem que ficar consciente das responsabilidades que essa atribuição traz. Afinal, traz direitos, mas também obrigações. Direitos: esse pai vai ter o direito de visitação do filho, de passear com o filho, de conviver mais com o filho. A mãe não pode impedir essa relação, mas saiba que tem também os deveres, não é só bônus, tem o ônus também. Além disso, tem o dever de propiciar a essa criança o bem-estar, uma relação saudável, que ela cresça saudável, que ela se desenvolva da melhor forma e até que passe por todo esse processo. Vocês sabem, o reconhecimento de paternidade, quando é feito na justiça, muitas vezes ele é demorado, ele é desgastante. Muitas vezes as crianças, é ouvido o depoimento delas em algumas situações, o que elas pretendem, qual tipo de relação quando já é mais adolescente. Então tudo isso às vezes é um processo muito doloroso. E imagine a tristeza de uma criança de ver que seu pai não quer lhe reconhecer como filho. Então você, pai, evite esse tipo de situação. Pense na felicidade que é você ter um filho. Não se negue a isso. Se Deus lhe deu esse presente, não desperdice, assuma com sua responsabilidade, com seus deveres de cuidado, de atenção em relação a esse filho. Seja ele criança, seja adolescente, seja até mesmo adulto. Afinal de contas, essa relação entre pai e filho, com momentos de alegria e de prazer construídos juntos, é fundamental
no desenvolvimento e na formação de futuras pessoas diante dessa felicidade de ter vivido essa relação. Agora eu vou trazer para vocês algumas perguntas que também são muito frequentes por aqui em relação a esse tema. O reconhecimento de paternidade é um dos que dispara em relação a dúvidas. Primeiro de tudo, doutora, eu não sei onde está o pai da minha filha, não sei onde ele se encontra. É possível pedir um reconhecimento de paternidade? Sim, é plenamente possível você pedir. Você vai fazer o pedido na justiça, realmente só tem como ser judicial. É feito esse pedido, juntado toda a documentação que você tem provando que aquela criança é filha dele, o juiz vai tentar intimá-lo e a possibilidade ainda de fazer o exame de DNA com outras pessoas da família dele. Mas mesmo sem o exame de DNA, ele é um instrumento que ajuda muito os juízes a decidirem. Mas ele não é totalmente imprescindível. É possível sim ter o reconhecimento de paternidade mesmo sem esse exame. E até num caso que eu já disse a vocês em um outro vídeo aqui, que mesmo com o reconhecimento da paternidade por meio do DNA, o juiz ainda assim negou. Afinal de contas, esse pai não tinha nenhum interesse, não tinha convivido com essa criança, não tinha nenhuma relação e ele não foi considerado pai. Então, é fundamental você ter outros elementos além do exame de DNA. Podem ter provas, documentos, podem ter fotos, podem ter situações, pode ter mensagens trocadas. Tudo isso é fundamental e pode sim se fazer esse pedido de reconhecimento de paternidade, independente do pai estar efetivamente presente ou não. Outra pergunta muito frequente: o que é que eu faço se o pai se recusa a reconhecer a paternidade? É o processo judicial. Infelizmente tem que judicializar, não tem outra forma, tem que procurar um advogado, entrar com o processo de pedido de reconhecimento de paternidade em relação àquela criança. E tem mais um aspecto muito interessante. Se o pai ele se negar a realizar o exame de DNA, há uma presunção na justiça de que aquele pai, aquele homem, efetivamente ele é o pai. Pois é, se ele se recusar a fazer o exame e não quiser reconhecer essa paternidade, existe dentro da lei brasileira uma presunção que a gente diz, que é juris tanto, a gente diz, é um termo técnico, é uma presunção relativa, mas de que aquele pai, ele é efetivamente o genitor biológico, simplesmente por ele ter se recusado. Se ele não fosse o pai, teoricamente, ele faria o exame e comprovaria que ele não seria, mas quando ele se recusa, há uma presunção para os juízes de que ele é o efetivo pai e ele é, sim, reconhecido como a paternidade em relação àquele filho. Ele tem a paternidade reconhecida. Outra questão frequente: quanto tempo dura todo esse processo de reconhecimento? É muito relativo. Se for um processo mais tranquilo, em que as partes estejam de acordo, ele é bem mais célere. Contudo, se as partes estiverem em briga, não estiverem concordando com aquele reconhecimento, houver uma negativa de realização do exame, aí sim vai ser mais complicado e ele vai ser mais demorado. Não tem como você prever efetivamente o tempo de duração, mas em geral eles são céleres, não são tão demorados. Agora, claro, tudo depende do estado em que esse pedido foi distribuído. Afinal, cada tribunal tem sua estrutura, tem o número de ações, tem a quantidade de juízes. Então, tudo isso vai ser levado em consideração no trâmite de todo esse processo e no tempo de duração. A questão do prazo para marcar audiência, tudo isso é muito relativo dentro de cada caso concreto e principalmente de cada tribunal, de acordo com as suas demandas. Quais os custos envolvidos nesse pedido de reconhecimento? Veja, geralmente as pessoas têm que contratar um advogado e pagar honorários, salvo quando as pessoas são de baixo poder aquisitivo e não tem condições nenhuma de contratar um advogado. Então vai para o que a gente chama de justiça gratuita, que isso vai para os defensores públicos. Mas em geral você contrata um advogado, paga os honorários. Além disso, paga todas as custas do judiciário. Quando você dá entrada em qualquer ação, tem essas custas do judiciário, que deve ser arcada. Como eu disse, salvo se você é beneficiário dessa justiça gratuita. Você não vai pagar nem honorários, nem custas. E ainda exames de DNA. Você tem que arcar com o custo da realização do exame de DNA dentro desse processo, salvo as pessoas beneficiárias da justiça gratuita. Então, existe sim alguns custos que estão envolvidos dentro desse reconhecimento da paternidade. Essas perguntas e respostas que eu trouxe para vocês têm o intuito de que solver algumas dúvidas, tirar algumas dúvidas de vocês, que são perguntas muito frequentes aqui para mim, diariamente, seja no escritório, seja nas minhas redes sociais, é muito frequente essas dúvidas em relação a esse reconhecimento, e para esclarecer alguns pontos de algumas pessoas que possam estar pensando em entrar com esse pedido, como ele é feito, qual é o processo, qual é a duração,
quais os custos envolvidos. É fundamental você ter sempre em mente todo esse processo para que quando você decida tomar uma decisão, você já tenha em mente todo o trâmite dessa ação. Bem, agora eu vou pedir a vocês, se vocês estão gostando desse conteúdo, não esquece de deixar o like aqui embaixo e ativar o sininho para notificações de vários vídeos. Eu tenho feito vídeo toda semana sobre esse assunto de direito de família e sucessões. Então, se vocês têm gostado, compartilha com quem vocês acham que também vão gostar. E se não se inscreveram no canal, se inscrevam aqui embaixo. Não deixem de se inscrever, pois isso me ajuda a cada vez mais produzir mais vídeos. E se vocês ficarem com alguma dúvida, deixa também nos comentários. Se quiser esclarecer algum ponto, deixa lá que eu vou tentar responder da melhor forma para todos vocês. Bem, estamos chegando ao final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Como eu digo e repito, o direito de família e sucessões é um universo muito vasto. Eu acho que a gente teria tema aqui para fazer milhares de vídeos. Afinal, isso faz parte do dia a dia das pessoas, né? Vocês convivem com isso. Infelizmente, muitas pessoas não sabem efetivamente as consequências que determinadas atitudes podem trazer no futuro. As pessoas, quando vão casar, nem se atentam às vezes qual é o regime de bens. Vivem com outra, não ficam procurando, será que eu vivo em união estável ou não? O que isso pode trazer de consequência? E, infelizmente, só procura um advogado quando já está numa situação de que ou não gostou da situação, seja no caso de divórcio, de um falecimento, no caso de uma sucessão. Mas doutor, eu não vou herdar, como é que pode? Então, para você evitar exatamente essas dúvidas, é que eu tenho feito conteúdos frequentes aqui no meu canal. Toda semana tem vídeo novo sobre temas bem atuais, bem específicos e que são alvo de muitas dúvidas. Então, conto com vocês no próximo vídeo. Tchau!